O corpo da aposentada Rita Bento da Silva, de 75 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira por populares em sua residência, localizada na rua Antônio Vieira da Silva, no bairro Cristo Rei, em Cajazeiras. De acordo com informações de testemunhas, a idosa vivia sob más condições de higiene e a realidade era de uma vida subhumana, apesar de morar vizinho ao seu irmão, o senhor João Bento. Segundo o aposentado Antônio Bento, um outro irmão de Dona Rita, a idosa não estava tendo acesso à alimentação e levava uma vida de sofrimento. Ele ainda denunciou seu próprio irmão, João Bento, pelos maus-tratos. E aí morreu de fome. Não comia nada, ele mesmo dizia a mim que ela não estava comendo nada. Ele leva para o hospital, não leva, aí morreu aí de fome. Quer dizer que ela vivia em situação triste, abandonada. Não, é abandono, não é fome. O que eu conto é isso, eu não vou, porque é irmão meu, defender não. Ela morreu de fome aí. Todo conselho que eu dei para levar para o hospital, não. Se eu falasse alguma coisa, é pior. Eu nunca falei nada não, porque eu tinha medo dele, porque ele achava ruim. Não é não? Aposentada? É, sim. Aposentada. Ele passou pro meu nome, já faz uns 3 anos, pai? Ela tá aí por prova. Aí eu, quando passei pro meu nome, ele foi e tomou o cartão de novo. Com 8 dias. Então o seu outro irmão ficava com cartão, mas não cuidava da Dona Rita? Exatamente. Agora, se fosse eu tinha cuidado bem. Agora ele não deixou por causa disso aqui, dinheiro. A nossa reportagem também conversou com o idoso acusado dos maus-tratos, o senhor João Bento. Ele disse que cuidava de sua irmã, mas ressaltou que ela estava muito debilitada. Eu sei o que eu fazia, o que eu sofria com ela e o que eu queria muito dela. Uma coisa que eu digo, até minha mãe me entregou ela para mim tomar conta, essa daqui, que eu tomei conta até o final também. Aí ela pediu, meu filho, tome conta de minha filha, que minha filha, ela todo tempo teve problemas, assim, né? Aí eu digo, sim senhora, não me preocupe que eu tomo. Mas deixa, doutor, que acontece o seguinte, que a doença, ela sempre não foi sadia. E antes disso ela já vinha com esse problema de doença há muito tempo, né? Mas que agora foi que deu o pior, que eu levei ela para a UPA. Cada dia mais ela já estava magrinha e magra ficou, né? Agora todo dia ela tomava um copo de leite bem cedo, né? Ela tomava um copo, quando era meu dia ela tomava um copão assim de vitamina de abacate, que até tá aí na geladeira, assim, feita a vitamina, tem o leite, tem tudo que eu dou para ela, né? E tudo bem. Aí ontem mesmo... E por que ela morava em uma situação como aquela, na casa dela? Porque não tem... a gente não podia mover ela de jeito nenhum, não tinha problema, porque ela não se move de jeito nenhum. Se ficasse no braço dela, ela ficava gritando. Nem se sentar, ela podia sentar mais, né? Mas tudo que eu pude fazer, Deus sabe, né? Eu até uso o evangelho. E eu uso esse evangelho, não é com fingimento, não. Deus me conhece por dentro e por fora. Deus sabe quem sou eu. Eu juro perante a Deus que tudo que eu fazia era por amor. Eu queria ver minha irmã, ver se cada dia ela vinha, se ela se melhorava mais, ver se sentava para se alimentar melhor. Mas nem isso eu vi. Eu até dizia a ela, mas Rita, é possível, nem se sentar você não pode mais, né? Agora o que é que eu faço? Você não se alimenta mais que preste, de jeito nenhum. E desse jeito. Aí ela, coitada, nem fazia nada, nem dizia nada, né, que na situação que ela estava, não estava nem entendendo mais a vida dele, né? As polícias civil e militar estiveram no local e levantaram todas as informações para a abertura do inquérito. Segundo a delegada Ivna Cordeiro, peritos científicos realizaram a perícia e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Polícia Científica de Cajazeiras. Havia indícios na ficha policial de que o local estava abandonado, como se esse corpo poderia ter sofrido uma morte em decorrência desse abandono. Então a gente foi até o local, foi acionada a perícia criminalística para fazer o local do fato, assim como foi chamado o rabecão e a Polícia Civil se deslocou até o local. No local nós fizemos a averiguação, né, da situação que a vítima foi encontrada. A perícia fez as fotos necessárias e fez o local de crime e o corpo de crime, não, que a gente ainda não sabe qual é a suspeita real do que ocorreu. E a perícia levou também o corpo para o IML para saber qual foi a causa dessa morte. Inicialmente a gente percebe que o lugar era um pouco sujo, um pouco abandonado, porém a gente fez a oitiva inicial da agente de saúde da localidade e também do irmão que fazia os cuidados com a irmã. A vítima era uma pessoa muito idosa, segundo a agente de saúde.
Era uma pessoa que nunca abandonou o vício do cigarro e do álcool, sempre teve uma vida em torno desses vícios, então ela era muito debilitada por causa disso. Segundo a agente de saúde, a última visita que fez à casa foi há 12 dias atrás. A vítima nunca se queixou do irmão que cuidava, disse que alimentava de forma normal e cuidava, apenas tinha uma carência quanto à limpeza, mas essa limpeza, segundo o irmão que fazia o cuidado, era organizada de forma semanal e que a vítima começou a se debilitar por conta da saúde há cerca de 40 dias. Diante da denúncia de maus tratos, entramos em contato com o Conselho do Idoso, que até então era presidido por Delânio Silva, mas o mesmo informou que havia deixado o cargo e até o presente momento não houve eleição para a escolha do novo presidente. A causa da morte de Dona Rita só será conhecida após a divulgação do exame cadavérico. Foi feito o atendimento do local, o corpo foi encaminhado à ML, nós tomamos as declarações do cuidador, também da pessoa que fez o encontro e ligou para a polícia e da agente de saúde que fazia o cuidado na área. Porém, só vamos ter uma certeza se foi morte decorrente da doença ou se foi uma morte relacionada a abandono ou algo do tipo, quando sair o laudo cadavérico para a gente saber qual foi a causa da morte dessa vítima. Até então, os procedimentos que foram feitos foram esses, e eu já vou, como delegada plantonista, repassar para a delegada responsável pelo caso logo amanhã. Então, daqui para o final da semana, devemos saber o desenrolar quanto ao laudo cadavérico e poderemos estabelecer um vínculo real nesse inquérito. Se foi uma morte ocasionada por naturalidade da debilidade da vítima proveniente de todo um histórico, ou se foi algo criminoso. Então, a gente só vai saber após a feitura e a elaboração do laudo. Com a ausência do Conselho do Idoso, uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, foi até o local e constatou o fato. De acordo com a psicóloga Milena Carvalho, anteriormente, nenhuma denúncia havia sido feita sobre o caso de Dona Rita.